Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos para mais uma edição do Notícias de Luta Livre, para a gente se manter antenado sobre tudo que está rolando aí no mundo da WWE e de outras companhias. Então vem com a gente e vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal, falando sobre tudo que está rolando aí no mundo do Pro Wrestling. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o canal. Clica aqui no like para poder dar aquela moral para que o algoritmo do YouTube veja que o vídeo é legal e assim distribua esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então vamos que vamos começar falando de uma notícia triste, né? Porque ontem faleceu aos 87 anos o Ted Turner, que foi aquele camarada lendário que foi dono da CNN, criador da CNN, dono da Turner Enterprises. O Ted Turner que fundou a CNN e também fundou outras companhias de TV a cabo, notoriamente a TNT e a TBS, que são as emissoras que transmitem a AEW hoje em dia. O Ted Turner, ele desde a década de 70, ele transmitia luta livre nos seus canais, né? Ele tinha um canal local em Atlanta. Depois, na década de 80, ele cria o canal a cabo 24 horas, né? Que não suspendia a programação. E aí, ele precisando de conteúdo para botar nos seus canais, ele investiu muito na transmissão da luta livre, do Pro Wrestling. E aí, ele cria o programa World Championship Wrestling, que pegava lutas de diversos territórios que existiam no sul dos Estados Unidos, como a Jim Crockett Promotions, a Georgia Championship Wrestling from Florida e outras regiões ali. E também pegava às vezes lutas da American Wrestling Association, a AWA. E ele permaneceu nesse sistema até 1988, quando o Turner resolveu comprar a Jim Crockett Promotions, né? Ele queria competir com o Vince McMahon. E quando ele compra a Jim Crockett Promotions no dia 2 de novembro de 88, ele a transforma na World Championship Wrestling, WCW, agora como companhia, não apenas como um programa de televisão. E aí ele começa a bater de frente com a WWE. Durante muitos anos a estratégia não dá muito certo, porque ele traz vários presidentes diferentes e aí o negócio não presta. Até que em 93 ele chama o Eric Bischoff para tomar conta da WCW. E aí o Eric Bischoff consegue dar conta, ele reduz despesas, ele consegue tornar a WCW lucrativa e aí com isso ele consegue começar a comprar talentos, né? 94, 95, ele traz, 94 ele traz o Hulk Hogan, ele traz o Macho Man Randy Savage, em 95 ele traz o Lex Luger, em 96 ele traz ele traz o Kevin Nash e o Scott Hall, né? E também em 95 foi quando o Eric Bischoff foi conversar com o Ted Turner querendo competir com o Vince McMahon, perguntou o que precisava, o Eric Bischoff pediu então um horário no prime time e aí o Ted Turner deu para ele um horário na segunda-feira, começando o Monday Night Wars, né? E aí foi quando o Eric Bischoff começou a bater de frente com a WWE na audiência. O Ted Turner depois, ele também ajudou colocando a AEW no seu canal, né? Depois que a WCW morreu em 2001, ele já tinha vendido a companhia, né? Ele vendeu para a AOL, fundiu tudo a AOL com Time Warner, juntou o negócio todo. E aí ele ainda acompanhou um pouquinho os negócios e tal, mas eventualmente ele largou. A AEW, inclusive, fez um Dynamite especial, né, em comemoração aí, ou em comemoração não, em celebração à vida do Ted Turner. Então o Ted Turner falecendo aos 87 anos e aí a gente fica com essa memória aí da influência que ele teve para o mundo da luta livre. Agora vamos falar um pouquinho da NXT que rolou na terça-feira. Nós tivemos algumas lutas interessantes, né? A gente sempre passa aqui um resumo do que aconteceu. A primeira luta da NXT dessa semana foi Kali Armstrong e Jada Parker. Kali Armstrong, lutadora que está vindo da Evolve, derrotou a Jada Parker com um shoulder tackle que ela veio acelerando nas cordas e aí acertou o shoulder tackle
A la Ultimate Warrior, uma luta de 10 minutos que eu vou dar 3 estrelas, mas o finalizador da Kali Harrison precisa ser alterado, assim, é muito fraquinho. Depois a Jada Parker deu um escândalo, começou a quebrar tudo lá no vestiário, e aí a Nery apareceu, olhou pra Jada Parker e falou que ela estava molenga e ficou só encarando ela. Então algo me diz que a Nery vai passar uma temporada aí na NXT tentando trazer a Jada Parker de volta. Jada que voltou aí de lesão ultimamente e tá virando escada para todo mundo. Vamos ver se a WWE consegue recuperar ela por aí. Depois disso, nós tivemos uma segunda luta, que foi uma luta entre o Jackson Drake e o Jasper Troy, que o Jackson Drake venceu com interferência da Micah Lockwood, que simplesmente deu um slam no Jasper Troy. Olha que o Jasper Troy é pesadão, hein? Mas a Micah Lockwood é um monstro de forte, né? Conseguiu levantar o Jasper Troy, jogou ele, mandou um slam do lado de fora do ringue. Depois, o Jackson Drake voltou pro ringue e aplicou um 450 muito lindo para o pinfall. Uma lutinha de 7 minutos que eu vou dar 2 estrelas e 75. Foi mais uma luta para poder ocupar um tempo de televisão e continuar essa storyline aí do Jackson Drake e do Vanity Project, a sua associação com Micah Lockwood. Depois a gente teve um segmento interessante aonde a Tatum Paxley ela veio pro ringue, na verdade veio a Zarya pro ringue, falando que ela tinha despachado a Sol Rookie, que agora ela queria colocar os seus olhos no título norte-americano da NXT. A Tatum Paxley veio, deu uma encarada nela, elas discutiram um pouquinho. Nisso vieram Lizzie Rain e Nikita Lyons, né? Então a divisão de norte-americana da NXT provavelmente agora será formada por essas 4 lutadoras, né? E foi marcada, depois de um entreveiro entre as 4, onde a Zarya dominou, foi marcada uma luta de duplas para a semana que vem, tá? Então vai ser interessante a gente ver aí. Foi legal da gente ver a WWE fazendo realmente alguma coisa na NXT com Nikita Lyons de novo, ela que já é uma lutadora que já tem um tempo de estrada aí na NXT, andou tendo problema de joelho, e a Lizzie Rain, que acabou de chegar aí na companhia também, querendo se meter nesse salseiro aí. Vamos ver como é que a WWE vai aproveitar essa galera. Depois disso a gente teve mais uma luta que foi a vitória de Izzy Dame Nicovense sobre a Lola Vice e o Mr. Iguana, né? A Izzy Dame que venceu a luta derrotando e fazendo pinfall na Lola Vice com um running knee a la Daniel Bryan. Então temos uma situação aí em que a campeã tomou um pinfall. Então isso deve fazer da Izzy Dame a nova number one contender ao título feminino da NXT. Tá? Foi uma luta de 11 minutos que durou 3 estrelas e 25. Também chama a atenção o fato do Mr. Iguana estar sendo muito utilizado tanto na NXT quanto no main roster. De vez em quando ele aparece em um ou em outro show. Ele ainda é um lutador da AAA, mas ele está sendo cada vez mais utilizado. Então a gente já não sabe mais, né? Com certeza o Mr. Iguana tem um contrato já com a WWE, não apenas com a AAA. Então a WWE vai utilizando ele aonde interessa a ela. Nós também tivemos a vitória do Dark State sobre o Rankin Tank, uma luta que teve uma confusão, né? O Cutler James e o Osiris de Griffin estavam participando da luta, e do lado de fora o Dion Lennox e o Sakon Sugar estavam meio que de mal, um de costas pro outro, não sei, que negócio meio esquisito. Mas no final das contas eles conseguiram ajudar aí o Cutler James e o Osiris Griffin a vencerem a luta. E o Rankin Tank foi meio que enterrado nessa luta, tá? Foi um negócio meio esquisito. Tá? Das duas, uma. Ou eles vão subir pro main roster ou eles vão ser demitidos. Como eu acho que eles não vão ser demitidos, porque eles são muito bons, eu acho que eles podem estar subindo em breve aí para o main roster. Porque, assim, foi uma derrota meio esquisita, sabe? Realmente deram uma enterradinha neles aqui. Pareceu uma derrota meio definitiva. Foram 12 minutos de luta que eu vou dar 3 estrelas e 75. Foi a luta da noite, na minha opinião. E para terminar, nós tivemos a vitória de Tony D'Angelo contra o Tavion Heights, uma luta que teve um monte de confusão, de treta. O Ken Hendricks tentou interferir, o Tate Wilder apareceu para poder salvar. Depois da luta, da vitória do Tony D'Angelo, o Will Cross apareceu, aniquilou o Tony D'Angelo e o Tavion Heights, né? Ele pegou o D'Angelo, botou nos ombros e mandou esse DVD no corner pra cima do Tavion aí, coisa linda de morrer. E depois ele olhou pra câmera e falou que o nome dele será Mason Rook,
tá? Então esse é o novo nome aí esse é o novo nome aí do Will Cruz, que vai ser conhecido como Mason Brook na NXT. E nós também tivemos algumas situações que foram marcadas para a semana que vem. Uma delas foi Noam Dar, que voltou à companhia, ele que vem desde a época lá do 205 Live, estava na NXT, na Evolve, um cara que eu pensei que fosse mandado embora, mas voltou. Ele teve um segmento nos bastidores com o Romeo Moreno, que tinha outro nome na Evolve, então mudaram o nome do cara agora na NXT. Eles bateram de frente nos bastidores com o Vanity Project, e aí foi marcada essa luta aí entre o Noam Dar e o Jackson Drake para semana que vem. Também foi marcada uma luta entre Kendall Gray e Kenani Jordan, né? As duas tiveram um bate-boca durante o show. Tivemos também Zarya e Nikita Lyons contra Tatum Paxley e Lizzie Rain, essa luta derivada daquele segmento do título norte-americano. E também tivemos a estreia do Evil, né? Vai ter a estreia do Evil na semana que vem, sendo que ele fez uma promo de bastidores e nessa promo foi informado que o nome dele é Narako, né? Narako, que muita gente lembrou durante o show que é um vilão daquele desenho Inuyasha que passava, né? Acho que passou na Manchete, né? Esse desenho e tal. E então Narako é o nome do personagem. Acho que aqui no Brasil ele ficou traduzido como Naraki, né? E aí o pessoal falou assim, pô, mas Narako, da onde veio isso, né? Narako significa abismo, né? Abismo infernal em japonês e tudo mais. Só que, assim, a grande surpresa é que muita gente esperava que o nome que seria dado para o Evil era Nox Raidin, que foi um nome que foi registrado pela WWE. E aí, o pessoal já ficou se perguntando, peraí, o que aconteceu aqui? Resolveram trocar o nome? Pois é. O Brian Alvarez disse que, originalmente, o nome realmente estava previsto para o Evil, Nox Raidin, mas que eles mudaram. E aí resolveram colocar o nome de Narako para ele. E aí fica a pergunta, então quem vai receber o nome de Nox Raidin, né? Bom, as informações da gringa dão conta de que esse nome será aplicado para um outro lutador japonês que está chegando na companhia, que é ninguém mais, ninguém menos do que o Hiromu Takahashi, né? Hiromu Takahashi também deixou a NXT e deve estar vindo aí para a WWE. Ele deve começar na NXT, eu falei NXT, não, ele tá vindo da New Japan, né? Pelo amor de Deus, André. Ele tá vindo da New Japan para a NXT e ele deve começar em breve, isso a Boris Lam, que falou lá na gringa. O Takahashi, ele é um ex-vencedor do torneio Best of Super Juniors da New Japan em 2018, 20, 21 e 22, 5 vezes campeão do IWGP Junior de Heavyweight Championship e também vencedor da World Tag League e do IWGP Tag Team Championships com a lenda Tetsuya Naito, ele que fazia parte dos Los Ingobernables de Japón, que é o nome de uma stable que tinha lá liderada pelo Tetsuya Naito. Então vamos ver aí o Hiromu Takahashi se ele vai receber esse nome mesmo de Nox Raidin e como vai ser a sua participação aí na NXT. Nós também temos algumas informações sobre outros lutadores, né? Uma delas é sobre Blake Monroe e a sua estreia na WWE, ela que está tendo uma série de vinhetas sendo transmitidas no SmackDown. De acordo com o relatório da PW Insider na quarta-feira, espera-se que a Blake Monroe comece a aparecer no SmackDown até o final do mês. Então, até o final de maio, a gente vai ter a Blake aparecendo aí no SmackDown. Só que esse relatório, né, essa newsletter, diz que isso está sujeito a mudanças. Então, não se surpreendam se a Blake Monroe tiver um tratamento aí a la Veer Mahan e leve um tempo aí para poder estrear. A gente não sabe por que a WWE está segurando a estreia dela. A gente só espera que ela realmente estreie. Também temos notícias de Aleister Black, né? O Aleister Black que tá tendo muita especulação desde que ele foi mandado embora da WWE sobre para onde ele vai. Se ele realmente vai para algum lugar, se ele vai para o cenário independente, se ele vai para a AEW e tudo mais. O ASI Scoops, que é um site que não costuma acertar muito as suas informações,
falou no seu portal que o Alistair estaria em negociações para aparecer na AEW. Porém, tanto a Fightful quanto a Wrestling Observer buscaram fontes seguras que disseram que a AEW não está em negociações com o Alistair. Alistair que lutou como Malakai Black na companhia. Não se sabe por que a AEW foi tão rápida em negar que o Alistair estaria em negociações com a AEW. Faria todo sentido, já que ele teve até uma stable interessante lá, chamada House of Black, mas chamou atenção o fato da AEW ter negado. Então a gente vai ter que aguardar para ver aí se realmente o Malakai Black agora irá voltar de surpresa para a AEW, e a AEW estava fazendo joguinho só para poder esconder a surpresa do retorno dele, ou se de fato o Malakai Black vai ter que procurar outros rumos aí, outros cenários para poder retornar. Temos notícias também de Stephanie Vaquer, né? Porque não diretamente de Stephanie Vaquer, mas sim do ex-namorado da Stephanie Vaquer, o Quatreiro, o lutador que teve um entrevero com a Stephanie, né? E aí acabou sendo preso por conta do entrevero, da confusão que teve com ela. Ele foi julgado lá no México e foi considerado culpado de violência doméstica e tentativa de feminicídio contra a Stephanie Vaquer. Né? O Antônio Nieto, lá, que é um jornalista lá do México, informou que o Quatreiro, cujo nome verdadeiro é Rogelio Reyes, nossa, nome complicado esse, foi considerado culpado e oficialmente condenado nessa terça-feira, dia 5, né? Dia 5 de maio. E ele teria sido considerado culpado dessa violência. O incidente aconteceu em março de 2023, e aí, logo depois, a Stephanie registrou uma queixa criminal contra o Reyes. Eles trabalhavam na CMLL na época. Ele vai ser sentenciado no próximo dia 12 de maio. Então aí o Quatreiro vai descobrir quanto tempo que ele vai passar na jaula. Que isso sirva de lição para todos aqueles covardes que ficam fazendo coisas com as mulheres que merecem mesmo, jaula em todo mundo. Agora vamos falar do Dexter Lumis, né? Dexter Lumis, que também foi mandado embora da WWE. Ele postou um vídeo nas mídias sociais com a Indi Hartwell, né? Como se fosse um reencontro dos dois. E aí, neste vídeo, ele aparece com o visual sem a barba e sem as tranças, né? Ele aparece com o seu visual mais clean. Nesse vídeo, aparece a data 24/7/26, que dá a entender que é quando a cláusula de não concorrência do Dexter com a WWE terminará. Se for verdade que os dois voltarão a trabalhar em conjunto na mesma companhia, isso indica que o Dexter Lumis pode estar a caminho da TNA, porque a Indi Hartwell tem contrato com a TNA. Então, o Dexter poderia ir para a TNA, e aí aquele negócio, né? Se você luta na TNA, na TNA, você mantém ali um vínculo com a WWE por causa daquele acordo de trabalho que eles têm. Até apesar de que ultimamente a gente nem tem visto muito essa interação. A única lutadora da NXT que aparece na TNA é a Ariana Grace, porque é filha lá do Santino Marella. E ela, inclusive, é campeã feminina da TNA ainda, né? Mas, enfim, vamos aguardar para ver no dia 24 de julho para onde que o Dexter Lumis irá. Agora vamos falar um pouquinho de notícias corporativas do mundo da luta livre. Primeiro, uma informação curiosa, né? Porque tá tendo um processo lá nos Estados Unidos de donos de ações da WWE e da TKO, né? Principalmente por conta de pessoas que se sentiram lesadas com a venda da WWE para TKO, por conta do preço da ação e tal. Então tá tendo esse processo lá nos Estados Unidos. E aí, muitas informações corporativas da WWE antigas estão sendo reveladas. Né? Por exemplo, foi revelado recentemente que o contrato do Roman Reigns é de 15 milhões de dólares, e agora foram revelados os valores que foram pagos para a transmissão dos shows da WWE. Né? Por exemplo, o contrato da WWE com a NBCU, né, que é da NBC, né, esse conglomerado de televisão, para transmitir o Monday Night Raw antes da Netflix, era um contrato de 5 anos, com o valor de 265 milhões de dólares anuais, com um incremento de 15 milhões a cada ano,
para um total de 1,325 bilhões de dólares de contrato pela transmissão do Raw. Já a transmissão do SmackDown na Fox rendia o valor de 205 milhões de dólares anual, com 12 milhões e meio de incremento todo ano, para um total de 1,025 bilhões de dólares. Então é grana, viu? Se alguém realmente quer transmitir a WWE, tem que pagar um dinheiro. Então é interessante, às vezes é legal a gente ver essas notícias, né, essas informações, porque a gente descobre o quanto que a WWE embolsa aí com esses direitos televisivos. Também temos informações sobre as finanças da TKO em especial, tanto da WWE quanto do UFC e da TKO no primeiro trimestre, né, first quarter, né, primeiro trimestre de 2026. E basicamente o que a gente pode falar, assim, eu não vou entrar muito nos detalhes dos números, mas eu vou dizer que a receita cresceu 22% em relação ao ano passado e teve incremento também em todas as outras áreas, lucro, EBITDA. Então, assim, a WWE ela rendeu novamente a maior receita para o guarda-chuva da TKO. Foram 475,7 milhões de dólares de receita, enquanto que o UFC deu 401 milhões de dólares de receita, alguma coisa assim. E a TKO teve no total, no primeiro trimestre de 2026, uma receita total de 1,597 bilhões de dólares, né, e uma receita líquida de 249,8 milhões de dólares. Tá? Boa parte desses resultados positivos da TKO foram oriundos da WWE. A WWE hoje é a empresa no guarda-chuva da TKO mais rentável, tá? Então é por isso que eles não vendem de jeito nenhum. Durante a transmissão dessas informações, teve uma entrevista, né? Uma sequência de entrevista por telefone com alguns donos de ações e tudo mais, com o Mark Shapiro, presidente da TKO, e com o Nick Khan, né, presidente da WWE. E aí, nessa conversa, a primeira coisa uma das coisas que foram mencionadas foi o relacionamento da TKO com a Arábia Saudita. E aí, o Mark Shapiro, que é presidente da TKO, disse com todas as letras que a WWE vai voltar para a Arábia Saudita, tá? E por que ele falou isso? Porque o Fundo Soberano da Arábia Saudita tirou a grana que bancava a LIV, que é um torneio, é uma turnê de golfe que concorre com a PGA, que é a principal turnê de golfe no mundo. E essa LIV botou milhões e milhões de dólares para fazer uma liga concorrente à PGA, levou os principais jogadores de golfe do mundo, né? Levou o Bryson DeChambeau, levou o Jon Rahm e outros jogadores, só que só deu prejuízo essa liga, né? Ela nunca foi lucrativa. E aí o Fundo Soberano da Arábia Saudita resolveu tirar o funding da LIV a partir do final desse ano, 2026. E aí os investidores perguntaram, olha só, se o Fundo Soberano tirou o investimento da LIV, ela vai tirar da WWE também? Esse acordo com o Fundo Soberano para mandar shows na Arábia Saudita está em perigo? E aí o Mark Shapiro disse que não, que esse acordo está vingando, vai ser mantido, que a Arábia Saudita disse que vai manter o investimento na WWE, e aí eles vão continuar aí em outros anos, que esse relacionamento é inabalável, tá? Eles devem fazer todos os shows em 2026, segundo Mark Shapiro, apesar de que já tá dando treta lá, né? A gente achava que ia ter um acordo de paz agora lá no Oriente Médio, mas já tá dando treta dos Estados Unidos com o Irã de novo, mas parece que eles vão manter, inclusive, ainda não falaram nada sobre o show do Night of Champions, que vai ser dia 27 de junho, né? A princípio vão manter o show. Vamos ver aí, só falta menos de 2 meses aí até esse show. Também foi comentado sobre a questão do criativo da WWE, né, que estaria bem complicado, mas o Marco Shapiro defendeu
o criativo falando que eles ouvem as críticas, eles veem as críticas que são feitas pelas pessoas, mas que eles filtram nessas críticas e mantêm lá a sua visão do que deve ser o produto, pensando no que isso vai trazer de retorno para a companhia. Ou seja, novamente, deixaram nas entrelinhas que o criativo da WWE é movido sim à grana, é movido à audiência, né? É movido à audiência de mídias sociais e é movido à venda de merchandising, tá? Sempre foi assim, tá? Sempre foi assim. Tá? Foi assim na época do The Rock, do Stone Cold e tudo mais. Só que antigamente, lutadores bons eram os que tinham mais audiência e vendiam mais merchandising. Hoje, se o cara sabe fazer um hit, acaba tendo esse resultado e aí eles empurram esse cara goela abaixo da gente, infelizmente. Agora vamos falar sobre o Backlash, né? Temos um spoilerzinho, né? Que na verdade já foi negado, tá? Mas é importante a gente falar aqui que é quem vai lutar com o Danhausen contra o The Miz e o Kit Wilson, né? Existe uma bolsa de apostas, existem várias bolsas de apostas e a gente, como a gente não acredita em apostas, a gente nunca coloca aqui qual é o local, né? Porque volta e meia alguém pergunta onde que eu posso apostar na WWE. Como eu não acredito em apostas, eu nunca coloco, mas eu utilizo para ter uma ideia do que pode acontecer no show. E segundo as casas de apostas, o favorito para se aliar ao Danhausen para enfrentar o The Miz e o Kit Wilson é ninguém mais, ninguém menos do que CM Punk, tá? E ele é o favorito disparado, com menos 200. Depois disso seria o Jelly Roll com mais 400 e aí depois os próximos lá com mais 2.000 e tudo mais. Então, vamos aguardar para ver se o CM Punk vai aparecer de surpresa no Backlash. O Punk, que tá sumidaço, né? Depois da WrestleMania. Então vamos aguardar para ver se ele vai aparecer do nada aí, ajudando o vampirinho favorito de todos, o Danhausen. Tá? Vamos aguardar, mas teve já notícia na gringa desmentindo, falando que o Punk não vai estar no Backlash. Então vamos continuar. Tem muita gente aí, muita viúva do John Cena esperando que seja o Cena que vai lutar. Pô, mas o Cena, que disse que não ia lutar mais depois do dia 13 de dezembro e voltar na palavra dele para fazer essa luta, não faz o menor sentido, né, gente? Mas é isso, vamos aguardar e a gente vai ter o Backlash nesse final de semana. A nossa programação, a gente deve estar soltando na quinta ou na sexta-feira a nossa prévia do Backlash com as nossas apostas e aí a gente vai ter live sexta-feira, sábado e segunda, sempre aqui no canal, sempre cerca de meia hora antes. Eu conto com a presença de vocês. Lembrando que a live do Backlash deve começar por volta das 6h30 da tarde, porque o show em si começa às 7, tá? Ele vai começar às 6 horas da noite, horário de Nova York, 7 da noite, horário de Brasília. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência. Não deixem de continuar fazendo tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal, a gente está querendo chegar a 25 mil inscritos até o final do ano. Clica aqui embaixo, não vai morder não, é de graça. E eu agradeço a todos vocês. E não deixe de fazer as outras coisas para ajudar o nosso canal, em especial, maratona os nossos vídeos, porque tempo de visualização ainda é muito importante e ajuda a divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.